Olha, nos últimos dias, eu particularmente fiquei surpreso com uma informação de que o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Piauí vai fornecer urnas para São Paulo. As urnas eletrônicas que hoje estão aqui no Piauí serão destinadas, parte delas, claro, parte, para o estado de São Paulo. Evidentemente, nós estamos falando de um órgão da Justiça, que é federal, né? Uma Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, portanto, não é o patrimônio próprio aqui do Piauí, mas pode ser reutilizado em vários estados. Mas eu fiquei pensando, será que vai faltar urnas aqui para o Piauí? E aí fiquei surpreso também com a resposta. Gorete Santos, o estado do Piauí tem urna suficiente, né, para fazer as suas eleições municipais. Boa tarde para você. Onde é que você está, na verdade? Estou vendo muita urna aí, hein, Gorete? Que é isso? Gerson, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos exatamente aqui no Tribunal Regional Eleitoral, num setor que foi construído só para abrigar todas essas urnas eletrônicas. Todas as urnas eletrônicas do estado do Piauí hoje elas ficam concentradas aqui nesse espaço, que é um espaço que conta com alta tecnologia para manter a segurança dessas urnas eletrônicas aqui no estado do Piauí. Diga-se de passagem, pioneiro nesse processo tecnológico, viu, Joelson? Olha, são cerca de 1.750 urnas que já foram, na verdade, encaminhadas para o estado de São Paulo. O Piauí contava com mais de 10.800, então fica com um saldo ainda de mais de 9.000 urnas que vão ser utilizadas durante as eleições deste ano, mês de novembro desta vez, né, excepcionalmente, dias 15 e 29, em função da pandemia. A gente vai trazer mais informações com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Anderson Lima, explicando para a gente por que, na verdade, esse remanejamento, né? Qual a finalidade? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Essa é uma medida que a Justiça Eleitoral adota em função de uma situação específica que nós vivenciamos para as eleições desse ano. O TSE ele repõe o parque, o Tribunal Superior Eleitoral, ele repõe periodicamente o parque de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral em virtude da obsolescência do equipamento, do atraso que ele vai sofrendo ao longo dos anos da evolução do software. Então, nas urnas que nós temos 2006 e 2008, elas já são urnas que não estão mais próprias para o uso nas eleições desse ano 2020. Nós, especificamente do TRE do Piauí, não tivemos problema com essas urnas porque nós tínhamos um número reduzido de urnas desse modelo. No entanto, outros regionais, outros estados da federação, tinham um parque de urnas maior, como é o caso de São Paulo, que tinha aproximadamente 12.000 urnas desse modelo. Então, a Justiça Eleitoral, via Tribunal Superior, ele faz um remanejamento desses equipamentos entre os demais estados para suprir essa deficiência no estado de São Paulo. Isso ocorreu porque esse processo de renovação do parque computacional ele acontece depois de um processo licitatório. A Justiça Eleitoral contrata a empresa para fabricar as urnas para a gente, só que em edições anteriores, que deveriam ter ocorrido em 2017 e 2019, nós tivemos problema no processo licitatório e ele atrasou um pouco. Então, de forma que a gente concluiu essa contratação agora recentemente, cerca de 2 semanas foi homologada a contratação, só que não haveria tempo hábil dessas urnas serem fabricadas para as eleições desse ano. Por isso, o motivo de haver a necessidade de nós remanejarmos parte de nossas urnas, assim como outros estados também o fizeram, para atender essa deficiência, essa necessidade do estado de São Paulo. O Piauí ainda fica com uma reserva para o próximo pleito? Sim, ao todo nós temos aproximadamente 10.800 urnas eletrônicas. Nós teríamos ao todo 10.800 urnas. Desse total, como você mencionou, 1.750 foram remanejadas para o estado de São Paulo. Mesmo assim, nós ficamos com aproximadamente 9.000, 9.050 urnas eletrônicas. Para as eleições desse ano, a estimativa é que nós vamos utilizar, efetivamente, aproximadamente 8.000 urnas eletrônicas. Então, a gente ficaria com mais de 1.000 urnas eletrônicas reservas disponíveis para as eleições desse ano 2020. Então, esse número é compatível com nossa demanda, é compatível com a necessidade do estado do Piauí para as eleições municipais e, por essa razão, foi feito esse remanejamento sem causar um comprometimento, por assim dizer, da nossa capacidade de realizar eleições no dia 15 de novembro. Né? E que etapa dessa preparação para as eleições deste ano nós estamos presenciando neste momento aqui? Nós estamos agora finalizando o processo que a gente chama de manutenção preventiva. É um ciclo de manutenção onde as urnas são testadas, preparadas e as baterias são carregadas para que elas fiquem prontas para as eleições. A partir do final desse mês,
mais precisamente dia 24 de agosto, a gente inicia o processo de distribuição dessas urnas para as urnas eleitorais no interior do estado. Então, esse ciclo que a gente está fazendo agora é o segundo desse ano, 2020, e ao longo do ano passado, 2019, foram realizados 3 ciclos. Então, a previsão são 3 ciclos de manutenção no ano não eleitoral e 2 ciclos, que é esse que está finalizando agora, no ano eleitoral, que é exatamente para deixar elas prontas para no dia da eleição elas funcionarem a contento sem nenhum problema. Jossa, tem uma pergunta. Pois não, Jossa? Bom, queria antes, agradecer, obrigado, doutor Anderson, pela participação aqui com a gente. Nós vamos fazer esse ano 24 anos de urnas eletrônicas, né? Me parece que começou em 1996, numa eleição municipal. Teresina, o Brasil todo, teve essa experiência com as urnas eletrônicas. Olhando daqui, a mudança é muito pequena, né? Entre a urna de 1996 e a de hoje. O que é que mudou desse tempo para cá em termos de tecnologia, segurança, entre a urna daquela época e as urnas de agora? Aparentemente, pelo lado externo, a mudança não é significativa, como você pode observar. As urnas de 96 eram urnas que fisicamente eram muito parecidas com essa que nós temos hoje. No entanto, a tecnologia que tem envolvida nesse processo, ela teve um aumento significativo. As urnas 96, por exemplo, eu já estava na Justiça Eleitoral, a gente utilizava disquetes para você gravar os dados internamente nos equipamentos. Então, disquete, hoje em dia, algumas pessoas não sabem nem o que é, né? Só os mais experientes, por assim dizer. Mas, além disso, foram substituídos por cartões de memória, a tecnologia de criptografia foram evoluídas, a questão da capacidade de processamento das urnas eletrônicas foram melhoradas, os mecanismos de identificação por biometria que foram acrescentados, displays coloridos em algumas urnas para poder facilitar, eventualmente, no futuro, a exibição da foto também nos microterminais do eleitor. Então, a evolução da urna eletrônica, ela estava muito mais no aspecto interno e técnico do que no aspecto externo. Já há um grupo de trabalho na Justiça Eleitoral hoje, imbuído da missão de evoluir também no aspecto externo, como é que pode deixar a urna mais leve, mais fácil de ser manuseada, além de outras tecnologias que estão sendo avaliadas para um estudo futuro de ser feito o processo de votação. Mas realmente, fisicamente, a urna é muito parecida com a urna 96, mas tecnologicamente ela evoluiu bastante ao longo desses 24 anos. E além da própria urna eletrônica, dessa evolução, a gente tem também a evolução no espaço onde nós estamos, né? Eu falava há pouco que o Estado do Piauí, inclusive, foi pioneiro nessa questão da segurança. O que difere hoje esse espaço que nós temos de segurança em relação ao que nós tínhamos até o ano passado? Olha, nós tivemos desde da eleição anterior, né, de 2018, o tribunal já vinha trabalhando um projeto de centralizar o armazenamento dessas urnas. Essas urnas eram distribuídas e armazenadas em 10 polos ao longo do estado como um todo. 10 polos a parte distribuída na região sul, Corrente, Picos, Bom Jesus, e alguns na parte mais norte do estado, Batalha, Piripiri e Parnaíba. Nós tínhamos algumas características relacionadas ao armazenamento distribuído que facilitavam na época da eleição o transporte, mas ao mesmo tempo, que era a maior parte do nosso trabalho, a manutenção ela acabava sendo prejudicada por estar descentralizada. Então, para garantir essa segurança, essa estrutura adequada, essa estrutura compatível com a tecnologia que nós trabalhamos, a gente decidiu centralizar essas urnas aqui, o armazenamento aqui em Teresina, onde foi montado esse depósito com tecnologia para poder promover não só a segurança, mas também um gerenciamento mais eficiente desses equipamentos. Jossa, tem mais uma pergunta. Doutor Anderson, queria saber, acabamos de ver aí o técnico fazendo a manipulação da bobina de impressão, né, papel. O que é que não será impresso esse ano em função da Covid-19? Vai ser impresso boletim de urna? Vai ser impresso comprovante de votação? Que tipo de comprovantes ou documentos não serão impressos por causa da Covid? Olha, Gelson, especificamente em relação a esse tema, não há supressão de itens a serem impressos para as eleições desse ano. Nós teremos ainda o caderno de votação, nós teremos, ao final do processo, a impressão do boletim de urna, o comprovante de votação, eventualmente esse está sendo analisado, o processo de votação em si na sessão eleitoral. Inclusive, nós tivemos reunião hoje com a equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado, que vem nos auxiliando na definição desse protocolo. Então, a Justiça Eleitoral, analisando o processo de votação, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral,
vai adotar um procedimento que vai identificar os pontos que podem ser melhorados. Em relação à impressão de itens, nós já temos na urna eletrônica hoje um número muito menor de itens a serem impressos. Na verdade, você tem a 0ª, que é um relatório indicando ao início da votação que não tem nenhum voto naquela urna, e ao final nós temos o boletim de urna com o resultado que é afixado na porta da escola, na porta da sala de aula que está tendo a sessão eleitoral, e é juntada depois outra via com o material que é encaminhado para a junta apuradora. Esses itens continuam sendo impressos, até porque existe previsão legal para eles e existe obrigatoriedade. Em relação ao caderno de votação, o que está sendo analisado é a entrega do comprovante de votação. E o que está sendo verificado também é que, ao final de cada atendimento ao eleitor, ele possa higienizar suas mãos com álcool em gel, que seria disponibilizado nesses locais de votação, nas sessões eleitorais, para evitar um possível contágio, não só no manuseio do papel, que ele está recebendo comprovante, como eventualmente com a utilização da urna eletrônica, porque outras pessoas também estariam utilizando a urna. Ao final da votação, ela vai receber os produtos para ser feita a higienização e assim evitar ou diminuir o risco de um contágio no dia da votação. Muito obrigada, portanto, ao secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Anderson Lima, trazendo esses detalhes para a gente acerca das urnas eletrônicas, também do que está sendo preparado para as próximas eleições. Joelson.